Graças a Deus, por esse dia 27 de setembro de 2024, confessando com a nossa boca a nossa vitória, porque Deus nos fez mais que vencedor, nos fez propriedade dele, quando você confessa com a tua boca. Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca você confessa Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você tem a salvação garantida, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de ninguém, é um dom dele para com você, para comigo. Então todo aquele que crê já tem salvação em Cristo, porque não existe inferno, né? Que a pessoa vai queimar lá. Não, isso não existe, isso é fábula de veras caduca. Isso é uma fábula judaica que Tito usou, discípulo de Paulo, 1,14 de Tito. Os judeus usavam muito essas fábulas, né, judaicas, porque antes da cruz eles usavam figuras de palavra, figuras de linguagem, para poder dar o entender lá que existiam essas coisas, mas só que essas coisas é da carne. Quando Jesus vai à cruz e ressuscita, ele mata o primeiro corpo que nós tínhamos, né? Aquele homem mau e perverso, para trazer um novo corpo, para que possamos entender o Espírito Santo em nós hoje. Por quê? Ele nos fora revelado, nos fora ortogado. Atos capítulo 2, versículo 1. Então, se está em nós o Espírito Santo, jamais alguém pode nos lançar fora, porque Deus já nos acolheu para ele, por sermos filho, herdeiro, mais que vencedor, propriedade do Senhor. Então não tem como ninguém jogar ninguém no inferno, porque o inferno aqui é um sentimento de culpa que a pessoa leva, porque ela cometeu um ato errado, daqui a pouco Deus vem cobrando dela, e ela tem um sentimento de culpa. Esse é um inferno na mente carnal que a pessoa tem. Mas quando você tem uma mente espiritual, você já está em Cristo. Você já é nova criatura, nada pode te afetar, porque você já é filho, você já é herdeiro. Você já veio do céu para cá, para essa terra, predestinado por ele. Por isso que aqui é você nova terra, onde você que senta e Deus fala com você. E ele diz o quê? Jamais vos lançarei fora. Por quê? Todo filho que o Pai me dá, esse vem a mim. Então, o que Deus fez? Pegou de volta o filho para ele, porque o filho entregou o reino ao Pai. O Pai está dentro de mim, dentro de você, para te ensinar que essas coisas são fábulas de velha caduca, não existe. Jesus, por ser judeu, ele usava essa figura de linguagem, diabo, Satanás, mas isso acabou quando ele foi na cruz e matou. 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele tem participou para que por sua morte aniquilasse, matasse, destruísse aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo, Satanás. Então isso acabou. Olha só aqui, Mateus 16, versículo 22. Jesus aqui está prestes a ir à cruz, é um livro da lei de Moisés, né? Ele aqui estava completando os 63 mandamentos, a lei da Torá, ordenando esse mandamento e trouxe vida à igreja depois da cruz. Para que você não possa ter medo de nada, porque o amor de Deus, o que ele faz? Lança fora todo medo, como diz 1 João 4,18. Então aqui, de 21 de Mateus, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, porque lá seria o templo destruído, né? Ele passaria pela cruz, derrubaria o templo a seguir através do soldado romano e consumaria aquele século ali, o século de então, aquele mundo de então, o mundo lá de Israel. Os justos resplandeceram, né? E os ímpios pagaram o preço, que havia uma sentença contra eles, Malaquias capítulo 1, versículo 1, e na cruz foi tirada, né? O pecado, a transgressão da lei e o juízo para eles e o evangelho da graça para nós, para poder você entender que a salvação é um dom de Deus para com você, para comigo. Então, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. E sofreu muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele passou pela cruz, né? Ele passou pela morte e trouxe vida à igreja. Hoje você teve vida porque você nasceu de novo, da água do Espírito. 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, porque Pedro era da lei de Moisés, Tiago, Pedro e João era da lei, enquanto que Paulo foi chamado para a graça. Por isso que você vai entender. Atos 26, 18. Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que tire o meu povo que estão em trevas para mim maravilhosa luz. Isso aconteceu lá, no primeiro século. No final de Atos começa o Evangelho, que vai de Romanos a Hebreus. Você vai entender o mistério que o troço estava oculto e hoje não tem o coração gravado. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum
tinha acontecido. Mas ele tinha um propósito de ir para a cruz e trazer a vida à igreja. Pedro não sabia de nada, porque Pedro, né, Pedro era carne pura. Por isso que ele falou, para trás de mim Satanás, para trás de mim carne, de terceira. Porque Pedro não era muito calórico, Pedro era muito arrogante. Então isso aconteceu muito lá antes da cruz com Pedro, Tiago e João. Até Paulo vir, e você vai ler 2 de Pedro 3, versículo 15, ali Pedro fala bem de Paulo, porque Paulo tem palavras que é difícil entender. Como é que a gente lê aqui a graça e o evangelho da graça, a salvação, o dom de Deus já aconteceu, e as pessoas não entenderam até agora, porque está da cruz para trás. Temos que estar da cruz para frente, para entender o evangelho, o mistério que está no coração de todos nós hoje. Mas Jesus, voltando, 23, disse, Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então existe, né, o Cristo em nosso coração, já nos deu tudo, e existem os homens que querem fazer as coisas que Deus já fez para nós. Então, quando você lê Mateus 11, 28, 29, ali, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviarei. Então, esse é o vosso meu jugo. O jugo pesado, Jesus levou, que era o nosso pecado, o nosso delito, ele levou na cruz. Então, aprender de mim, de Deus, que ele é manso de coração. Quando você aprende do homem, aí tem campanha, conhece libertação, tem lenço ungido, essas coisas todas, água para oração. Quando você serve um homem, você vai para esse lado aí. Mas é necessário que faça isso. As pessoas fazem porque não recebeu a revelação, não entrou pela porta, e Deus não fala com eles a respeito da graça, porque eles estão cegos, né, e não enxergam a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda obra maligna. Porque, entendendo Hebreus 2,14, você entende Lucas 13, 31, 32. Hoje e amanhã eu expulso o demônio e curo o enfermo. E no terceiro dia eu termino. No terceiro dia ele terminou. Acabou. Trouxe vida à igreja, aqui você reina em vida, como de Romanos 5,17, e você está pronto para Cristo. Então, como ele já voltou, está dentro do teu coração, você fica tranquilo e sem temor do mal, como fala o provérbio 33. E as pessoas ficam esperando ele voltar para arrebatar ele, para levar para o céu. O céu já é aqui na tua casa, onde você está, onde você sorri e você ama a todos. Então, entendendo isso, Colossenses 1,13, ele transportou todos nós das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o Cristo em nós. A esperança da glória já está dentro de nós. O altar dentro de nós. O amor dentro de nós. A vida e a piedade dentro de nós. Para que não possamos amar a todos, em espírito e em verdade. Amém. E graças a Deus que temos uma sexta-feira abençoada pelo Pai. Glórias a Deus. Como eu estou... Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que eu já tenho um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou, reinando em vida e em amor. Como eu estou. Então você lendo Romanos 5,12 ali, você reina em vida e vive vitória. Sem muito bens materiais, né? Poucos bens materiais, mas com Cristo no teu coração. Onde Ele te deu esse amor, te deu esse perdão, que você entre pela porta. Porque as nossas dívidas, né? Ele colocou lá na cruz pendurada. Colossenses 2, do 12 ao 15, ele está toda a dívida lá na cruz, para que você entendesse Isaías 1,19. Se você quiser e você me ouvir, você come o melhor desta terra. Então, o melhor desta terra está dentro de você hoje, que é uma terra adubada, uma terra que ele plantou o amor e o perdão e cresce a 100 por 1, como diz Marcos 4,20, cresce a 40, a 30, a 60 e a 100 por 1, porque você nasceu. Nasceu onde? Da cruz para cá, ele te deu vida, vida essa com abundância, porque fala lá João 10, do 5 ao 10, que o ladrão veio para matar, para roubar, destruir. Esquece o ladrão, por quê? Você tem vida, e vida em abundância, para poder entender que tem que transformar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é Romanos 12, 1, 2, porque o culto é racional. Os cultos por aí são irracionais, né? Tem muitas fantasias, muitas novelas que eles ficam rodeando ali e não dão uma certeza de nada. Não informa para você, nem para mim, nem para aquele que quer entender, como eu estou explicando, que o diabo não existe,
é o corpo de carne da pessoa que faz coisas erradas, e aí bota a culpa no diabo. Mas o diabo está morto, como diz Hebreus 2,14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou para que por sua morte destruísse aquele que tinha o império da morte, a saber o diabo. Ele morreu. Agora, se eu não matar essa carne aqui, como é que eu mato essa carne aqui? Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Até ali ficou o nosso velho homem, para que você possa hoje sentar e ser nova criatura. Onde você for, você está com Cristo, que está no teu coração. Ele é o nosso amor, o nosso perdão. O batismo das águas é uma simbologia. A Santa Ceia é uma simbologia, porque é Páscoa judaica. Agora, o dízimo nunca foi dito. Então, eles mentem tanto e as pessoas não enxergam por quê? Não foi revelada a graça. Espero que você tenha entendido e Deus revele para você essa palavra de vida, de amor e de perdão no teu coração. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor.